Boa noite. Essa é a roda de conversa, produção de eventos de rua e políticas públicas para o Carnaval. Contrapartida para o edital de premiação Chamada Emergencial para Profissionais Técnicos da Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc e Cultura Presente, RJ. Eu sou Dulce Pena, criadora, fundadora e gestora do Bloco de Carnaval Minha Luiza de LED. Os meus convidados, em ordem alfabética, são Carla Ferraz, criadora, fundadora e gestora do Bloco de Carnaval Minha Luiza de LED. Isabel Gomes, comerciante ambulante e gestora do coletivo A Garagem Delas. Vereador Raymond, professor, bancário e teólogo, está em seu 4º mandato de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, PT, do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Cultura da Câmara, autor da Lei 5.429 de 2012, a Lei da Arte Pública ou a Lei do Artista de Rua, e do projeto de Lei 556 de 2017, o Marco Civil do Histórico Carnaval de Rua da cidade do Rio de Janeiro. Vereador Tarcísio Mota, professor de História, licenciado do Colégio Pedro II, vereador mais votado da cidade, reeleito para exercer novo mandato no Rio, integra a Comissão de Educação da Câmara e presidiu a Comissão Especial Carnaval é Direito e é líder da bancada do PSOL Carioca. Muito bem-vindos, obrigada a todos por aceitarem esse convite. Eu gostaria de começar trazendo alguns tópicos do relatório de 2019 e de 2020 da Comissão Especial Carnaval é Direito, que analisa a relação e as responsabilidades entre o poder público municipal e o carnaval, com o intuito de levar ao conhecimento do público determinados aspectos que envolvem a relação do carnaval de rua com a cidade. Eu quero começar abrir aqui com uma citação da entrevista que está presente no relatório de 2019, uma entrevista feita com a Marina Friedberg, professora do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, no curso de Produção Cultural e no programa de pós-graduação em Cultura e Territorialidades. A relação entre carnaval de rua e a cidade pode ser pensada a partir de 2 aspectos. O primeiro é a territorialidade dos blocos. O carnaval de rua é territorializado. As marcas identitárias dos blocos são construídas a partir da relação dos foliões e de determinados territórios da cidade que são ressignificados no período da festa. A partir de um segundo aspecto, o carnaval dos blocos de rua só acontece a partir da ocupação do espaço público, da possibilidade de ressignificação do tempo e do espaço cotidiano da cidade. O carnaval dos blocos não poderia acontecer em outro lugar que não fosse a rua. Foi na rua que os blocos surgiram e continuam a surgir, tanto no início do século XX, quanto nos 2 grandes momentos posteriores de criação de blocos, na década de 80 e no início dos anos 2000. E é somente na rua que ele pode permanecer acontecendo, respeitando sua dinâmica e sua identidade. O carnaval dos blocos de rua é a tomada política da cidade pela festa e a possibilidade de mudança política da cidade pela festa. A partir dessa fala, eu gostaria de pedir ao vereador Tarcísio que fale um pouco sobre a política que vem sendo adotada na última década, desde 2019, sobre a lógica empresarial da parceria público-privada. Como isso se dá e quais são os efeitos desse modelo para a relação do carnaval com a cidade, no tocante à territorialidade, espontaneidade e até mesmo viabilidade de execução. Então, eu passo a palavra ao vereador Tarcísio Mota. Obrigado, Dulce. Boa noite aí para Carla, para o Raymond, para a Isabel. Que bom estar nesta roda de conversa. Gostei muito da apresentação que você fez, Dulce. Só esqueceu uma coisa, eu sou também fulião do Bloco Bagunça Meu Coreto. Fulião de bloco de rua. O Raymond estava lembrando, eu sou também da Comissão de Cultura, tenho muita honra de estar junto com o Raymond lá, que é o presidente da Comissão de Cultura. Eu ajudo e participo lá desde o início, muito honrado, mas também sou fulião do Bloco Bagunça Meu Coreto. E vivi uma parte dessas questões, que inclusive, né, na entrevista da Marina que você citou,
é muito didático, como ela vai falando, de uma forma muito concreta. Ou seja, o nosso bloco, o Bagunça Meu Coreto, tem uma relação com o território do entorno da Praça São Salvador, de Laranjeiras. Inclusive, quando a Praça São Salvador não tinha nada, né? A gente começou a encher a Praça São Salvador com cultura lá no início, lá em 2005, quando a gente começou, 2004, que a gente começou a fazer roda de samba, não tinha nada, né? E a gente acabou tendo uma relação enorme. Nosso bloco não faz sentido em qualquer outro lugar da cidade. Ele tem uma relação muito direta com aquele território, com os moradores do entorno, com as ruas disso, com o coreto da praça. O próprio nome tem a ver com a praça e o seu coreto. Aquilo não é exatamente um coreto, mas a gente usa a licença poética para chamar aquela pérgola de coreto, porque, né, ficava melhor para dar o nome do bloco e, na verdade, todo mundo hoje chama o coreto. Depois disso, teve o chorinho da praça, o choro da praça que virou a ruma, o coreto. Teve um outro grupo que faz roda de samba lá, Batuque, no coreto, virou coreto, porque aí essa questão, inclusive, da identificação do bloco com o território, e o território passa a se identificar com o bloco também. Isso é muito importante, como a Marina conta nessa entrevista aí do relatório que você citou tão bem. Mas aí a grande questão, que a partir de 2009, de fato, a gente tem um processo que é o seguinte, né? O carnaval, que do ponto de vista do carnaval da Avenida, já tinha sido de longa data, sido transformado, né, pelo menos apropriado como uma lógica de uma mercadoria para ser vendida na televisão, para patrocinadores, etc. e tal, embora guardasse, do ponto de vista das escolas de samba, uma raiz, uma identidade e uma memória, mas sempre com uma situação tensa. A partir de 2009, há também uma busca de transformar o carnaval de rua numa mercadoria para ser vendida nesta cidade balcão de negócios que a gente vivia e vive, né? E aí há um processo mesmo de apropriação do carnaval de rua para esse mecanismo, usando sempre a desculpa de que era preciso encontrar um caminho para cobrir os custos do carnaval. Aí são aquelas coisas que todo folião e cidadão carioca sabe disso, aquelas reportagens sobre a quantidade de xixi na rua, e aí precisa ter banheiro químico, e aí precisa ter segurança, precisa ter controle de trânsito, é o caos na cidade. E aí, sob a desculpa de arrumar recursos para organizar a cidade, passa a se vender o carnaval como uma mercadoria a partir de uma parceria público-privada, na lógica de um chamado caderno de encargos, que todo ano é ganho por uma mesma empresa, a Dream Factory, né, que revende essa marca carnaval normalmente para a Ambev ou para outras marcas, né, normalmente agora tem até mais marcas, e nesta lógica de usar a marca do carnaval para fazer propaganda destas empresas, essa empresa Dream Factory tem que ser responsável por colocar o banheiro químico, por garantir algum mínimo de assistência médica, alguma coisa de controlador de acesso, de trânsito e etc. O problema é que, como eu disse, se utiliza a desculpa de uma necessidade da infraestrutura para se vender o carnaval como mercadoria e que se cria uma série de contradições, porque a partir daí passa a se existir, então, o bloco que está legalizado e o bloco que não está legalizado, o lugar onde o bloco pode sair e o lugar que o bloco não pode sair, a burocratização do bloco que tem que pedir autorização e o bloco que não pede autorização, e as tensões que a cidade passa a viver a partir desta lógica de tentar fazer o carnaval, né, nesse padrão, nesse modelo. O que eu estou tentando dizer é que não se parte do princípio oposto, que é o carnaval é um direito, a prefeitura tem que garantir condições para que o carnaval aconteça na cidade toda, e para isso a prefeitura vai buscar recursos. Na verdade, o que se faz é, o carnaval, olha como o carnaval é mais uma mercadoria que eu posso vender, vamos aqui negociar o carnaval, e em troca eu peço o banheiro, o posto de saúde, etc. A questão é o que move a ação do poder público, qual é o objetivo do poder público, e com base nisso, de que forma ele vai moldar a política pública. E por isso a gente, na Comissão Especial de Carnaval, tem tido muita preocupação, e essa é uma preocupação muito forte em 2019, foi menos forte em 2020 por conta da pandemia, mas queremos, inclusive, incorporar de novo esse debate aqui em 2021, para entender essa história da construção do tal caderno de encargos, porque até hoje foi um processo com pouquíssima transparência e pouquíssima participação de quem mais importa nesse processo, que são os foliões dos blocos de carnaval. Normalmente o caderno de encargos é feito de forma muito pouco transparente, de uma forma que a gente, inclusive, acha que ele que precisa ser mais democratizado. E eu sei que uma das coisas que a gente vai abordar, está aqui a Isabel,
grande companheira, é, por exemplo, como é que esse caderno de encargos, numa lógica de oferecer um monopólio para uma determinada empresa, acaba sendo um instrumento jurídico legal para reprimir camelô quando não poderia reprimir. E, ao mesmo tempo, para impedir que os blocos consigam outros patrocínios para garantir os seus custos. O que, portanto, cria um novo nível de tensão na cidade, que é aquilo que deveria ser um espaço para garantia de direitos, para liberdade, autonomia, para festa, como está escrito, inclusive, no texto da Marina que você leu, acaba sendo também um lugar de tensão, de conflito. Eu termino essa primeira fala lembrando sempre do Simas, né, do nosso grande mestre Luiz Antônio Simas, que diz que, na verdade, o Rio de Janeiro é esse espaço de conflito e que o poder público sobre o carnaval sempre tenta fazer duas coisas: controlar e vender. Controlar e vender. O caderno de encargos é exatamente isso, é controle e venda ao mesmo tempo. E a resistência de camelôs e de blocos de carnaval, que seguem brigando pela autonomia, pela espontaneidade, pela liberdade, e dos camelôs que dizendo, olha, nós queremos poder ter o direito de trabalhar porque ninguém pode ser criminalizado por trabalho, é a resistência a esse processo. A gente está no meio do caminho tentando fazer com que o poder público pare com essa história de tentar controlar e vender o carnaval e cumpra o seu papel, que é garantir o carnaval como direito. Obrigada. Agora, como você já levantou, e eu queria me aprofundar sobre o aspecto da burocratização e da arbitrária dicotomia entre blocos oficiais e não oficiais que essa lógica impõe. E aí eu queria trazer outra citação também do relatório, que na verdade é do texto mesmo do relatório, que é o seguinte: Folião não é empresa de evento. Sob a justificativa da organização dos desfiles, de modo que as manifestações espontâneas se desenvolvam de forma ordeira, como já trouxe o vereador Tarcísio, né? Os blocos de carnaval foram submetidos ao crivo de uma comissão de avaliação responsável por deferir ou indeferir cortejos. Uma comissão que não tem em sua composição nenhum membro com efetiva relação com o carnaval, diga-se de passagem. Desde 2010, a Prefeitura exige dos blocos um procedimento de prévia autorização, condicionando a espontaneidade do carnaval à Rio Tour, empresa pública mais voltada para promover e estruturar o turismo do que para formular e garantir uma política cultural. Todo ano, os blocos devem se inscrever no processo de autorização, dando informações como data, trajeto, estimativa de público, horário. São esses dados que serão analisados. Se autorizado nessa fase preliminar, os blocos recebem uma lista de documentos que deverão apresentar para obter a autorização definitiva de seu desfile. Começa, então, uma maratona burocrática em diversos órgãos, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ECAD, Polícia Civil, CLF, etc. Blocos de carnaval são feitos por foliões e não por produtores de eventos profissionais. As dificuldades enfrentadas pelos organizadores são comprovadas pelos diversos relatos acumulados, que apontam também para a falta de transparência no processo de autorização. Muitos blocos têm seu desfile indeferido pela Prefeitura sem que sequer houvesse justificativa para a decisão. E aí, como vocês sabem, inclusive foram parceiros e tentaram nos ajudar muito nessa ocasião, o Minha Luz é de LED, ele não conseguiu autorização para desfilar em 2020. Então, eu gostaria de pedir a Carla Ferraz, minha parceira, que falasse um pouco do ponto de vista da organização de como foi esse processo, um pouco da história do bloco, de como que o nosso crescimento impactou na nossa trajetória até o ponto da gente esbarrar nessa proibição. Então, eu passo a palavra para a Carla Ferraz. Bem, boa noite a todos. A gente começou, acho que bem nesse lugar de somos foliões e queremos fazer um bloco. Não somos produtoras de evento. E um bloco de amigos para 200 pessoas que ao longo dos anos foi ganhando adeptos até o momento que a gente já tinha 15 mil pessoas, 20 mil pessoas junto com a gente. E a gente se obrigou de alguma forma
a se burocratizar, nos tornamos produtoras na marra. E aí, pensando, por exemplo, antes de vocês chegarem, eu estava conversando com a Dulce, assim, pensando nessa minha fala e já pensando no absurdo que é. Para eu tentar legalizar meu bloco, eu tive que contratar um despachante, porque eu precisava de um despachante para me ajudar nos caminhos dentro daquelas milhões de salas da prefeitura, saber onde bater e aonde eu começo, porque eu não sabia nem por onde começar. E a gente tem uma questão específica que nosso bloco é noturno. Então, para a gente sempre foi informado também que, por sermos um bloco noturno, não podemos nos legalizar via Rio Tour. Temos que nos legalizar como evento de rua, o que já gera para a gente um custo gigantesco, que é o de banheiro, de ambulância, todos esses custos cobertos pela Dream Factory, teoricamente, para a gente, eles não estão cobertos. Então, a gente tem que, além de tudo, ter dinheiro para bancar isso tudo. E, ok, tivemos dinheiro para bancar, nos organizamos o ano inteiro. Em um ano conseguimos a autorização com uma despachante também, que bateu em todas as portas e que no dia do bloco chegou com papel 3 horas antes. Eu já estava suando frio, assim, já não vai dar certo. E ano passado, a gente foi muito antes, na verdade, na prefeitura, com muito mais antecedência, na Secretaria de Eventos, que a Crivella não está mais presente, mas é importante falar também que Deus o tenha. É importante falar que o subsecretário de Eventos cobrou, na ocasião, R$5.000 nossos como contrapartida para a nossa legalização. E aí a gente pagou esse dinheiro, na verdade a gente pagou um café da manhã no Sírio-Libanês, lá o café da manhã da terceira idade do Crivella, e vamos lá, e fomos e continuamos no processo de legalização, fizemos reunião na Sete Rio, fizemos reunião em uma série de instâncias, até que chegou um momento, muito na véspera do bloco, porque o subsecretário foi enrolando a gente chegou na PM. E a PM disse, não, vocês não vão sair, porque no ano passado vocês bloquearam o túnel, vocês não vão sair, vocês não vão ter autorização. A gente panicou, porque... E aí, na verdade, a gente já estava... Nesse ano, a gente tinha engatilhado já um patrocínio da Ambev, que pagaria parte dos nossos custos. Então, tudo meio que desabou, assim, na véspera do negócio. E eu fui com diversas reuniões em batalhão. Eu fui no batalhão lá da Praça da Harmonia umas 2 vezes. Eu fui, aí, de novo, batendo na porta do subsecretário. O despachante já estava enlouquecido atrás das pessoas, até que a gente chegou em vocês. Aí foi um momento que a gente teve, acho que mais auxílio, que deu uma clareada. Foi o momento que a gente chegou no gabinete do Tarcísio e no gabinete do Raymond. Foram, acho que, os lugares que a gente teve uma melhor orientação primeiro, do que é nosso direito, porque em algum momento a gente chega a se sentir marginalizado mesmo. Assim, eu estou fazendo é quase tipo, eu estou sendo uma criminosa de querer organizar um bloco. Assim, eu estava me sentindo uma criminosa, fazendo alguma coisa errada pela cidade, quando na verdade eu levo 30.000 pessoas que chegam antes, porque o nosso bloco é na quinta. Muita gente assim, que chega antes do Canadá, dos Estados Unidos, de milhares de pessoas, milhares de turistas para a cidade, e, enfim, movimentar uma economia gigante, e a gente fica quase no lugar de estamos fazendo algo errado para a cidade, estamos erradas, assim, você se sente realmente num lugar marginalizado, assim. E isso está muito ligado à ideia do carnaval, né? Inclusive, há poucos... Você, né, Tarcísio, junto com o outro vereador, vocês aprovaram a emenda do Carnaval é Direito Cultural. E aí eu vi que você publicou no Instagram e muita gente assim, legal, mas isso não é hora, gente. A gente está no meio da pandemia. É como se o Carnaval fosse só um grande oba-oba. Tipo, você está pensando em Carnaval, Tarcísio. Está todo mundo morrendo. Carnaval é uma economia gigante, assim. Então, eu acho que a ideia desse encontro também é a gente começar a discutir o potencial cultural, econômico do carnaval, que é gigantesco. E eu acho que a gente tem que se empoderar também dessa ideia, desses argumentos, para entender a força que a gente tem. Eu estava conversando, inclusive, com a Maju, que é do Boitatá, na época que o bloco foi proibido, que o LED foi proibido, e ela falando,
Carla, a gente está pensando em fazer um censo que a gente pague, sabe? Uma empresa de pesquisa. Um censo de quantas pessoas a gente leva, de quais estados, de quando essas pessoas chegaram. E eu achei essa ideia maravilhosa. Assim, eu fiquei pensando, nossa, a gente vai ter que pagar nós mesmos por um censo para provar para o poder público a economia que a gente gera. Mas talvez essa seja um dos recursos para a gente mostrar o tamanho do carnaval. Assim. Sei lá, Isabel, assim, a gente é bem próximo. Eu estou sempre lá junto com as meninas na garagem. E como que a Isabel escreveu um texto lindo no Carnaval, falando do como que o Carnaval é o 13º no ambulante, sabe? É o momento que o ambulante compra o material escolar dos filhos, é o momento que ele faz a reforma na casa. O Carnaval, ele tem um potencial gigantesco e a gente tem que tirar... E a gente vive na sociedade que acha que o lugar da festa é um lugar marginal. Quem está fazendo festa está errado, é vagabundo. E acho que a gente tem que trazer para a gente esse lugar, não. Festa gera renda, gera emprego, gera muita coisa. Acho que é se empoderar disso. Eu acho que esse momento que o LED foi proibido me trouxe esse despertar mesmo, assim, essa necessidade de se politizar enquanto produtor de evento, de festa, de carnaval, sabe? A alegria é revolucionária e é rentável. Enfim, vamos lá. Eu falei já pra caramba. Imagina, maravilhosa. Eu vou até abrir para comentários, se alguém quiser acrescentar. E eu queria, inclusive, acrescentar que destacar, na verdade, algumas coisas da sua fala, Carla, que essa inversão da lógica, né, que você trouxe, como se nós precisássemos batalhar pelo simples direito de colocar o bloco na rua e batalhar financeiramente. Então, a gente quase tem que pagar, quase não. Na prática, temos que pagar pelo direito de botar o bloco na rua. E aí, pensando também no nosso crescimento, que foi muito exponencial, né, ao longo dos 7 anos. Temos 8 anos de bloco, mas tivemos só 6 desfiles, né? O 7º desfile teria sido em 2020 e foi indeferido. Então, nessa ocasião do indeferimento, a gente, inclusive, chegou a abrir mão do cortejo, que era é uma das coisas mais lindas, né? Um dos momentos mais lindos, porque na verdade a gente só passou a ser um bloco que tinha um palco para atender tecnicamente, digamos, né, com a potência sonora, para ter uma potência sonora suficiente que a Banana Bike, que é o nosso triciclo, a Banana Bike, a partir do 3º ano, ele foi um dispositivo insuficiente para dar vazão ao tamanho do público. Então, a partir do 4º ano, a gente começou a fazer o cortejo e montar um palco fixo, o que gera também toda uma outra série de demandas e autorizações. Mas a nossa espontaneidade, a nossa marca, a nossa identidade era o cortejo, nasceu dessa forma, né? Uma festa ambulante, isso é a minha luza de LED. Também não somos um bloco de músicos, né? Somos uma nova proposta que surgiu. Então, isso foi uma concessão muito dolorosa que a gente teve que fazer para conseguir fazer o carnaval. Então, a gente abriu mão, inclusive, do nosso cortejo para, tecnicamente, não tumultuar as ruas, não criar o caos, sendo que haveria a forma de fazer isso de uma maneira que não impactasse negativamente. Assim, a gente já tinha feito todos os estudos necessários, com plantas, pagamos arquitetos para fazer a planta, para ser aprovada e tudo mais. Então, assim, a gente já tinha tudo que foi exigido, a gente tinha apresentado. E mesmo assim, houve um indeferimento. E aí eu queria também chamar a atenção para a questão da falta de transparência do indeferimento, que nesse trecho que eu li do relatório é destacado isso, né, que aconteceu conosco. Quando saiu o indeferimento, os argumentos não eram verdadeiros, eram inverdades, e algumas delas eram assim, coisas que a gente não poderia ter feito antes de que eles mesmos tivessem aprovado, sabe? Então, eram condicionantes. Então, a gente não tinha como fazer. Além de argumentos de coisas que, por exemplo, a gente só descobriu que a gente seria proibido porque em 2018, né? 2019, a gente tinha feito... a gente tinha fechado o túnel, a gente só descobriu isso quando a gente chegou o ano seguinte no batalhão.
gente nunca soube que a gente tinha fechado o túnel. A gente nem sabe, de fato, se a gente fechou algum túnel. O que pareceu para a gente foi que um outro bloco, em outro dia, que as pessoas também botam LED hoje em dia à noite, colocou na nossa figura da nossa conta, o bloco que entrou no túnel. A gente nunca entrou no túnel. O policial virou para mim e falou: vocês entraram no túnel. Eu falei: não entrei no túnel. Enfim, é bem esse lugar de um disse-me-disse que é fruto de uma falta de organização. Então, alguém vai lá e dá uma canetada e se dane, sabe? Sim. E outra coisa que eu queria destacar é essa dicotomia do oficial e não oficial e o quanto isso também é perverso, porque o LED, até por temática e por público, ele é um bloco alternativo. Só que ele é um bloco alternativo que que no quinto ano tinham acima de 30 mil pessoas. Então, a gente teve esse crescimento muito grande e aí a gente ficou sendo um bloco alternativo que não queria se oficializar, quer dizer, não queria entrar no calendário oficial para que não aumentasse ainda mais o público e aí a nossa demanda de produção aumentaria, uma demanda que mal a gente conseguia dar conta. Então, a gente ficou sempre nessa zona cinzenta de um bloco muito grande, mais alternativo e fora do calendário oficial. E à noite, é impossível realizar uma luta de LED em qualquer outro horário que não seja noturno. Então, a gente teve que lidar com todas essas peculiaridades, só que, como a Carla falou, nunca foi uma via de mão dupla. Nós sempre tivemos que dar tudo que a gente tinha e a gente nunca recebeu nenhum suporte do poder público, assim, nenhum. Mesmo, e aí, para finalizar o que eu peguei da fala da Carla também, essa questão que também é muito pontuada no relatório, que é isso, a movimentação financeira é colossal, é um mercado, foi transformado em um mercado, e é um mercado milionário, só que quem faz a festa fica de fora, né? Que isso é uma frase que resume muito bem. Queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa em cima da fala da Carla. Ô Dulce, eu queria falar, assim, primeiro dizer que a Carla, ela na fala dela, ela complementa vários pontos, você já comentou vários, mas ela complementa uma fala do Tarcísio, quando o Tarcísio diz assim, querem transformar tudo nessa cidade que está no balcão. Essa cidade que é uma cidade de mercado, quer vender tudo, né? E aí, portanto, a Dream Factory, portanto, a Ambev explora o camelô no carnaval, e etc, etc. Mas a Carla lembrou uma coisa muito interessante, assim, parece que a gente é criminoso por fazer uma festa. E a Marina dizia que a festa é a possibilidade de mudança política na cidade. E aí tem um dado, sabe, Carla, que é muito interessante a gente lembrar, é que quando a gente elege um prefeito em uma cidade, o prefeito não é dono dela. E tem essa concepção, para além de querer vender a cidade, a concepção anterior a essa venda de que a cidade é minha, de que a cidade é de um grupo pequeno, de que a cidade não pode ser partilhada, de que, de fato, o povo da favela seria bom que nem descesse, a não ser que vá descer para fazer a comida no restaurante, para ajudar na casa de família ou para fazer a cidade girar. A cidade é aquela cidade, sabe, bonitinha, toda no lugar, em que, na verdade, transforma-se para ele no paraíso e para o povo e para nós se transforma no tédio. Então a gente tem sempre que afirmar, e qualquer que fosse o prefeito de plantão, eu falaria isso, se fosse um prefeito do meu partido, eu diria, prefeito Eduardo Paes, a cidade não é sua, você só é prefeito dela. Né? Vereador Tarcísio e vereador Reimon, a Câmara Municipal, né, o poder de legislar não é exclusivo seu, você só recebeu uma representação. E nesse sentido o Carnaval cumpre esse papel, que é um papel revolucionário. Revolucionário. Enquanto vocês estão falando que o bloco de vocês, Minha Luz, é de LED, tem uma parceria público-privada na cidade, que é da Rio Luz, que vai colocar 5 milhões de, sei lá, 450 mil pontos de luz de LED na cidade. Então, eles querem fazer as mudanças a partir deles, da visão deles, de uma cidade que é deles, de uma cidade que, na verdade, tem que ser segmentado, onde alguns grupos, ou que eles consideram grupo, eles têm que ficar do lado de fora. E é isso que você falou, Dulce. A gente faz a festa e, na hora de comer o bolo, a gente é expulso do salão. Tarcísio quer falar alguma coisa?
Eu acho que tem. O problema é que eu vou querer sempre falar. Aí, Pode falar à vontade, pode falar à vontade. É um problema. Estamos aqui para isso. Porque esse depoimento da Carla é muito impressionante, porque assim, né, o poder público começa, e a data é mais ou menos ali a partir de 2009 mesmo, querendo fazer essa questão do controle. Por quê? Porque parte da sociedade começa a reclamar, tem bloco demais, né, e recupera um discurso que está na memória social de uma parte da população do Rio de Janeiro, que é carnaval é bagunça, é desordem, e aí, né, tem gente que não gosta, aí começa a usar aqueles termos, mas se tiver uma ambulância que você vai passando, vier um bloco, como se o bloco não fosse abrir para a ambulância passar. Quem está em qualquer bloco sabe que isso acontece, né? E como se não fosse possível para a cidade, para o estado, município, organizarem essas coisas todas. E aí, como tem toda uma pressão e há uma necessidade de uma certa resposta política dos governos a essa pressão de quem quer criminalizar o carnaval, eles começam a inventar um montão de critério sem transparência, sem democracia, sem... A grande questão é, quem define os critérios? Por que tais critérios estão definidos? À medida em que o critério está definido, ele é impossível de se pensar a questão daquilo que é exceção àquele critério. Essa história, por exemplo, se define um determinado horário sobre o qual o carnaval pode acontecer. E aí, a partir daí, obrigam vocês a, olha, você não se enquadra aqui pelo carnaval, embora vocês sejam um bloco de carnaval, porque o horário do carnaval é até aqui. Isso já é um problema. Mas quem definiu? Por que foi dar? Para respeitar a lei do silêncio. Mas vem cá, a lei do silêncio precisa ser respeitada em qualquer espaço da cidade durante o carnaval desta forma? Porque aí é o debate que se faz sobre isso. A partir de que elemento você faz isso? Por que determinado critério é definido? E o pior dos mundos, o critério não é transparente, o critério muda na medida em que você quer aceitar ou rejeitar um bloco. E você usa o critério a partir da sua vontade imediata, que é exatamente o que o poder público não pode fazer. O poder público precisa ser impessoal. O poder público não pode ter a lógica, não, esse aqui que tem alguém para fazer lobby, eu aceito, aquele lá que não tem ninguém para fazer lobby, eu não aceito. Eu não dou, esse aqui eu dou um jeitinho. Gente, inclusive, cobrar dinheiro e que esse dinheiro seja feito a partir de um café da manhã para idosos, para poder... É um absurdo completo, típico do que foi o governo Crivella. Eu estava aqui espantado. Não é possível que isso seja assim, gente. Isso não pode ser assim. Né? Porque fere completamente. E, por outro lado, lá, o tal do evento dos idosos, aí o subsecretário que pediu em troca da sua autorização vai posar de, olha aqui, eu estou fazendo um café para os idosos. Gente, isso é o fim do mundo, né? Isso não é Estado. E isso é um problema. Da mesma forma, a questão dos ambulantes. Eu não estou querendo entrar no assunto da Isabel, mas, por exemplo, eu acho um absurdo completo que os ambulantes que já têm o cadastro e a autorização para trabalhar durante a cidade o ano inteiro, na hora do carnaval tem que fazer um outro cadastro. É um absurdo. Porque aí, de novo, porque quer dar o poder de definir quem vende, quem não vende, o que não vende, a Ambev e a Dream Factory. Aí são todos os jogos, ou do poder político, ou do poder econômico, tentando controlar ou vender o carnaval. Esse depoimento da Carla é impressionante, enquanto a gente ainda tem coisa para fazer. Obrigado. Obrigada a você. Não, nós vamos justamente entrar no assunto dos ambulantes agora, então foi super bem colocada essa questão, porque justamente é um tópico muito abordado no relatório também da Comissão Especial, né, e que tem relação direta com essa lógica empresarial. Então, agora eu gostaria que a Isabel falasse um pouco, desse o depoimento dela, da sua categoria, da sua experiência, não só no Carnaval, como ao longo do ano também, porque, né, a gente tem eventos na rua, e aqui também é para falar, de um modo geral, de eventos de rua. Então, Bel, eu passo a palavra para você, para que fale um pouco da sua experiência, dessa relação com o poder público, as dificuldades, os obstáculos, as burocracias, tudo que você puder trazer para a gente. Boa noite a todos. Deixa eu falar. Vou falar. O Tarcísio falou que a gente já trabalha na rua, a gente já tem autorização para trabalhar o ano todo. A gente ambulante, Tarcísio, a gente que é ambulante e trabalha nos eventos, nenhum deles tem autorização para trabalhar. A gente não tem essa autorização, entendeu? A gente trabalha
do que a gente tem que trabalhar. E a Ambev, e sobre do jeito que a gente trabalha, a gente aguarda para sempre. O carnaval, o ano trabalha no bloco oficial, porque se trabalhar no bloco oficial vai perder a mercadoria. E a gente sempre procura os blocos não oficiais para trabalhar, porque no bloco oficial só trabalha o pessoal que trabalha com a caixinha, que a Ambev dá para trabalhar. Aquela caixinha vagabunda que a gente não sabe que coloca água, se coloca cerveja, se coloca gelo, porque não dá. E eu acho que é uma covardia que eles fazem com o ambulante, porque o ambulante que trabalha com aquela caixinha, quando chega no final do dia, que vão ver, eles não vê o dinheiro, porque eles pegam aquela caixinha, vai lá, acaba aquela cerveja, está ali no bloco trabalhando, a cerveja deles acaba, aí eles têm que ir correndo para o depósito para comprar mercadoria. Nesse intervalo, eles perdem mais de 1 hora. Quando ele volta, às vezes, aquele bloco já não está nem mais ali, já até acabou. E quando a André também fala que eles botam o caminhão, né, à disposição do ambulante. Quando eles botam também é a mesma coisa, porque é uma fila imensa para se comprar mercadoria. E quando, no final das contas, com o ambulante, no final do dia, que vai ver plantar o que ele botou, está quase igual o que ele empacou. E a gente que camelou já direto, de todo dia, está trabalhando do ano todo, a gente trabalha com nosso triciclo, nossa prancha, nosso carrinho, e a gente não quer trabalhar com essa caixinha deles. Então, a gente procura, e se a gente for trabalhar com a caixinha deles no bloco oficial, a gente vai perder nossa mercadoria. Eles vão levar nosso triciclo, levar nossa caixa. Então, a gente procura trabalhar no bloco não oficial. E quando a gente trabalha, a gente bota ali nossa mercadoria ali dentro daquela caixa, e a gente sabe que a gente vai vender. Porque quando a gente acaba de vender, a gente sai correndo para ir comprar mercadoria com o maior prazer, porque a gente sabe que a gente está trabalhando. E eu acho que deve tinha que parar esse negócio. E acho que a gente que está trabalhando o ano todo, ele tinha que cadastrar a gente na rua. Já que eles querem cadastrar, fazer o cadastro das pessoas, eles tinham que fazer o cadastro da gente na rua. A gente trabalhando, porque a gente está na rua o ano todo. Por que ele não vai fazer o cadastro do ambulante? Não, mas ele, quando chega a época do carnaval, ele convoca as pessoas para ir fazer o cadastro, para ir pegar aquela caixa, a gente vai trabalhar e enche a rua de ambulante, de caixa, de coisa, todo mundo precisa. E é uma coisa que eu não acho certo que a Ambev faz. E a gente que é ambulante, acaba perdendo, né, o bloco oficial, outro de bloco, por causa disso. E a gente sempre trabalha no bloco não oficial. É isso que eu tenho para falar, covardia da Ambev. E tem a guarda, né? Quando a guarda chega para pegar a mercadoria, ela não quer saber. Aí, quer dizer, pega carrocinha de pipoca, carroça de churrasco, eles vêm, botam, tira, fala que perdeu a mercadoria, você perdeu, já chega igual marginal, segurando. Quem fala que perdeu é o bandido que chega em cima da gente e fala, você perdeu, mas eles não. Eles falam do mesmo jeito, você perdeu, e eu perdi uma coisa que eu comprei para trabalhar, eu já perdi, só que já perdeu. Sabe como dói, como é triste, você comprou aquilo para você trabalhar, aí você chora, entra em desespero, só a nossa cabeça sabe o que a gente passa ali naquele momento quando a gente está perdendo nossa mercadoria. Entendeu? Que é uma mercadoria que a gente pensa, e agora? O que é que eu vou fazer? Entendeu? Eu acho que é isso, gente. Tá bom? Depois eu falo mais. Bel, fazer uma pergunta. Vocês, como pessoas cadastrados assim, da Ambev, vocês têm algum benefício, tipo desconto, direito a um número de mercadorias gratuitas? Vocês têm algum benefício por ser cadastrado? Nada. Não tem benefício nenhum. O mesmo preço que está sendo cadastrado vai comprar a mercadoria, aquele não é cadastrado vai comprar pelo mesmo preço. Benefício nenhum. O único benefício que eles acham que eles dão é aquela caixa, né? E o guarda-sol, que é para eles sair para a rua escrito Antártica, fazendo a propaganda da cerveja deles, que eles acham que está fazendo muito para a gente.
Uma coisa também que eu estou sempre às vezes me perguntando é se eu estou ali trabalhando com aquele crachá deles, com aquela roupa que bota na gente, fantasiando, né? O ambulante, botando lá a Beth. É assim, eu sempre me pergunto, se acontece alguma coisa com aquela pessoa, ou eu que me cadrei na rua, o que será? O que vai acontecer? Eles vão me pagar? Eles vão me indenizar? Porque eu estou trabalhando. Se eles acham que eu trabalho para eles, eu acho que fazer quantos ambulantes atropelados aí, trabalhando, quer dizer, ninguém faz nada. E agora eles deram também, né? Agora eles acham que as pessoas acham que estão dando, mas não estão dando nada. Esse benefício de 650, quem trabalhou, quem fez o cadastro do ano passado, quer dizer, o ambulante mesmo que trabalha ali o ano todo, que vende a cerveja, a gente acaba trabalhando para ele do mesmo jeito, a gente vendendo a cerveja dele, né? E nada a gente ganha, não ganharam nada. É só quem fez o cadastro, que é só aqueles cadastrados. Gente que nem ambulante teve esse benefício. É bom a gente lembrar que existe na cidade do Rio de Janeiro, cotidianamente, o ambulante de evento, que é o caso da Bel. A Bel não é um ambulante do carnaval, ela é ambulante de evento. Então, eu vou lembrar a Bel, a Jaciara, o Cruz, tem um punhado de gente, são milhares, né? Que são ambulantes de evento. E esses ambulantes de evento, por exemplo, em volta do Maracanã, quando tem um jogo de futebol, eles estão lá, mas não tem autorização, e se o Rapa chegar e resolver levar, é uma dificuldade. Às vezes tem uma loucura para eles trabalharem. Quando chega no carnaval, não é, Bel? O que a Ambev, que é feito? É feito um sorteio, e aí muitos desses que são ambulantes de eventos durante todo o ano ficam de fora. E o sorteio acaba contemplando pessoas que veem no carnaval ali um momento de ganhar seu dinheiro, etc, etc. E aí tem essa história que a Bel fala, e que com muita coerência, que a Ambev acaba se apossando dos camelôs e dá a impressão no marketing da Ambev de que ela, na verdade, está fazendo um grande bem para a cidade porque está dando emprego para o camelô, quando, na verdade, o que ela está fazendo é marca para si própria, né? E tem uma coisa que só me permita de novo, a Lei 6272, que é uma lei que nós construímos com os camelôs, a Bel participou dessa construção, essa Lei 6272, Tarcísio votou favorável a ela, foi em 2018, Tarcísio. Essa lei, ela tentou retirar o monopólio da Ambev na venda dos camelôs do carnaval, né? E a gente não conseguiu. Quer dizer, o governo Crivella topou a parada, estava tudo certinho, a gente estava comemorando, inclusive comemorando com a boca fechadinha. Gente, não vamos comemorar muito não, porque parece que vão comer mosca. Quem disse que comeu mosca? Na hora que o projeto veio à votação, veio a emenda e retirou essa questão e manteve o monopólio da Ambev para os camelôs trabalharem para eles. Eu lembro disso, irmão. Eu lembro exatamente desse processo de votação e você falou, não, vamos deixar quieto, porque eles não estão percebendo. A gente não vamos falar disso. E na hora H veio a emenda com relação a isso, né? Não. A gente, inclusive, tentou no ano passado uma representação no Ministério Público a partir de um argumento absolutamente liberal, da história da liberdade econômica, né? Claro. Essa história do monopólio da Ambev e também a justiça não nos deu provimento na questão, não conseguimos seguir. Mas a gente segue nessa batalha. É um absurdo sobre todos os pontos de vista isso. Ela vendeu, né, o carnaval. Ela vendeu o carnaval para a prefeitura, né? Tanto é que quando o ambulante está lá para pegar o crachá, aí se encontra lá o cara da prefeitura e falando, né? Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ter outra cerveja dentro da sua caixa, não pode fazer, porque se a gente chegar, abrir sua caixa e tiver com outra bebida, você nunca mais vai ser inscrito, você nunca mais vai ganhar o crachá. É assim, fica lá. Olha, eu queria gravar, o dia que eu fui, que eu vi, eu queria... Gente, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Porque, na verdade, o que eles fazem nesse caso, Dulce, da mesma forma como eles transformaram o carnaval numa mercadoria, eles veem os camelôs como mais uma dessas mercadorias a serem negociadas. Porque você imagina, vamos fazer um exercício de imaginação, retira os ambulantes da cena. A Ambev teria que contratar vendedores para suas cervejas, né? Ou seja, ela teria que contratar... Não, mas ela se utiliza de alguém, de uma força de trabalho que já existe, que já ganha
né? E é como vocês vêm perguntando para a Isabel. Não oferece nada em troca, além daquilo que ela já teria se ela estivesse trabalhando no evento por conta própria, porque não oferece desconto, não oferece oferece uma caixinha de isopor que depois não serve para mais nada, né? Não é uma questão. E em troca, a Ambev tem o quê? Monopólio. As condições, o Estado dando o monopólio. Gente, essa é a loucura, porque eu estou apelando para um argumento liberal nessa história. O Estado está garantindo o monopólio para uma marca usando e explorando uma força de trabalho que a prefeitura se nega a reconhecer em grande parte do restante dos anos. Isso vai gerando distorções que são absurdas. Eu me lembro no ano passado, não, porque ano passado foi pandemia. Ai, que saudade do carnaval. No ano retrasado, estávamos lá no Cordão do Boitatá, no cortejo do Cordão do Boitatá. Quando chegou no final, o Cordão do Boitatá tinha recebido um patrocínio de uma outra marca de cerveja, e não era cerveja para vender para as pessoas, era cerveja dos músicos, do bloco, era cerveja de consumo próprio, não era para comercializar. O Rapa não foi lá e pegou e não levou a cerveja do bloco, gente? É o fim da picada. É o fim da picada. Mas essa cerveja certamente foi bebida, viu? Claro que foi bebida. Claro que foi bebida. Não, e começou um quando a gente toma, a galera sumir com parte da cerveja ali para beber de outra forma. Mas eles chegaram a levar e foi um absurdo, não deixaram o bloco. Ou seja, os músicos e os foliões que deram aquela alegria para aquelas milhares de pessoas que estavam lá, que garantiram para a Ambev uma venda enorme de cerveja, porque as pessoas ao longo do cortejo compraram da Ambev. Quando chegaram no final, no momento do descanso, vou beber minha cervejinha, a cervejinha foi levada pela prefeitura. É o fim e não ia ser vendida. Neste caso, a gente tentou argumentar com a galera, não, mas vem cá, essa cerveja não vai ser vendida, não está concorrendo com a cerveja da Ambev, não, essa é nossa. A gente não pode, vapo. Gente, é um absurdo completo o negócio desse. A irracionalidade. Tem uma coisa, Dulce e Carla, que eu acho importante. Assim, vocês trouxeram aqui para essa roda de conversa uma mulher que é um modelo de luta, né? Que é a Isabel. Modelo de luta. Mulher valorosa. E eu queria até fazer essa fala antes do comentário que vou fazer agora, porque a Isabel pode até confirmar isso, né? Esse processo é tão covarde, que acaba colocando, e Isabel queria que ela até comentasse isso, colocando trabalhador contra trabalhador, né? Porque o próprio camelô, ele fica, na verdade, numa briga, porque como não contempla todos, aí é uma loucura, aí é um brigando com o outro, é uma doideira. Então, esse processo, que é um processo de usurpação de direitos e, portanto, um processo também de violação de direitos, um processo de escravização de uma mão de obra que já é tão machucada na cidade, no carnaval se acirra. E aí a Ambev, na verdade, é o elemento para fazer com que uns, inclusive, briguem com os outros. É engraçado quando a gente está nos blocos, né, que a gente fala que é pirata, né, a gente já é ambulante. Aí, quando a gente encontra os cabelões de caixinha, a gente fala, vai para o seu bloco, vai para o seu oficina. Mas tem isso mesmo. Isso. E tem muito, e a gente também sou muito acolhedor. Tem muitas pessoas que vêm trabalhar com a caixinha da Ambev, né? E acaba não indo mais embora e ficando junto com a gente. Tem muitos ambulantes que é assim, que vem trabalhar com a caixinha e começa aqui, daqui a pouco a gente vai estar começando no ambulante, o ambulante vai levar o caminho, onde que é o depósito, daqui a pouco passa aí e está aqui trabalhando junto com a gente. Já vem, aí daqui a pouco já está no evento. A gente fala, o ambulante do camelô ali, do carnaval. Chegou no carnaval e não foi embora. Tem muito isso. Eu acho que tem uma passagem aqui do relatório que eu acho que resume e sintetiza tudo isso que a gente levantou, mas também pontuar que eu pulei, né? Eu acabei pegando o gancho que o Tarcísio trouxe dos ambulantes, que já tinha surgido outras vezes na nossa conversa, e chamei a Bel, mas depois eu vi que eu pulei, mas tudo bem, Raimon vai... Isso é coisa de uma boa apresentadora, que compreende como é que se faz as ligações. Lida com improviso. Fez certinho. Não, mas na verdade foi um erro, mas tudo bem, deu certo. Mas eu só vou ler essa passagem do que eu até tinha grifado, para possivelmente acrescentar a fala da Bel, que eu acho que é um resumo, assim, que é o quê? Trabalhadores ambulantes que não têm nenhum vínculo trabalhista ou salarial
ou contratual com a empresa produtora ou financiadora do carnaval, são obrigados a seguir normas estabelecidas por elas e a vender produtos que elas determinam. Os agentes públicos, por outro lado, a Guarda Municipal, né, que a Bel citou, no lugar de zelarem pela segurança da cidade, passam a exercer o papel de fiscais de venda, reprimindo ambulantes que não agirem como funcionários da produtora ou da financiadora. Então, é isso. Esse é o absurdo, né? Esse é o choque de ordem, né? É o choque de ordem do prefeito. Fica aí, mandando a gente abrir a caixa para ver o que a gente tem. Pois é. Eles são agentes públicos, né? Isso é uma total inversão de lógica também, como tantas outras que a gente está vendo aqui, né? E aí, eu queria agora finalmente passar a palavra para o vereador Raimon, que também é autor da lei de regulamentação de depósito para os ambulantes, né, Raimon? Então, se você quiser falar um pouco sobre essa lei também. E aí, depois eu gostaria muito que você falasse sobre o projeto de lei, o Marco Civil do Histórico Carnaval de Rua da cidade do Rio de Janeiro. Ô Dulce, você sabe que assim, essa história dos ambulantes é uma história muito antiga. Eu, quando fui eleito vereador, teve uma coincidência muito grande com a minha vida. Eu fui ao centro da cidade e eu, então, quando cheguei no metrô da Uruguaiana, que eu meti a mão no bolso para pegar minha carteira, ela não estava. E aí eu acabei encontrando alguém que pagou minha passagem, vim embora para casa e comecei, né, ligar para documento, essa história toda. Daqui a pouquinho meu telefone toca, que tinha meu telefone dentro da carteira. Aí diz assim, olha, achamos sua carteira, tem aqui isso. Eu falei, tem tudo, né? Tem tudo. E você pode vir buscá-la aqui no assentamento dos camelôs do Passeio, né? Que é ali, final da nossa rua, ali perto da Câmara, ali perto do Odeon, ali, Cinelândia e tal. Aí eu peguei e fui lá buscar. Aí eu comecei a conversar com alguns camelôs aí. Quando eu assumi o mandato, assim que assumi, teve um processo de agressão a uns trabalhadores ambulantes e esses trabalhadores foram levados para a Quinta DP. Quando foram levados para a Quinta DP, eu recebi um telefonema de uma camelô que disse para mim assim, Raimon, eu não te conheço, não votei em você, nem te conheci, não sabia nem que você existia, mas você é vereador do PT e a gente está preso aqui, você pode vir aqui nos ajudar? Né? E aí, a partir dali, marcou-se uma parceria muito grande. Esse projeto de lei que você fala, o projeto de lei dos depósitos, esse projeto de lei é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante para o camelô, porque na cidade do Rio de Janeiro não existe nenhum depósito que seja oficialmente regulamentado pela prefeitura. Quando você tem um depósito, por exemplo, um camelô que faz uma tapioca, no final do dia ele pega a sua carrocinha, ele mora na Pavuna, ele não pode levar a carrocinha para a Pavuna, ele deixa em alguma loja no centro da cidade. E essa loja é clandestina. Por isso a gente tem uma coisa chamada estouro de depósito. A Guarda Municipal vem, estoura o depósito, leva a mercadoria do camelô, leva as carrocinhas, não é, Isabel? Isabel conhece muito bem essa história. E aí o camelô fica 15 dias sem trabalhar até rever de novo as suas mercadorias, quando consegue rever. E aí nós acabamos construindo esse projeto. É um projeto que o Crivella não regulamentou, mas que já é uma lei e que a gente está conversando já com a CEOP e com o prefeito, né? A gente está conversando com o prefeito para ele implementar, porque seria de grande valia. Então, essa é a história desta lei. Tem uma outra lei, que é a 6272, que a gente criou também dos camelôs, e que foi tudo construído com eles. Agora, sobre essa história do projeto de lei do Marco Civil de Carnaval, eu estou contando a história do camelô para fazer uma ponte com isso. Né? Da mesma forma que a gente construiu os projetos dos camelôs com os camelôs, naquela lógica, viu, Carla, de que a cidade não é do prefeito e que o projeto de lei não é do vereador. A gente pode, em algum momento a gente pode protagonizar, mas o mais importante é quando as pessoas que são impactadas pelas leis que nós produzimos, eles protagonizem. Na questão do Marco Civil do Carnaval, tem essa mesma toada. A gente precisa cuidar para que não se tenha o infortúnio que o Minha Luz é de LED teve às vésperas do Carnaval, ainda tendo que
pagar, dar um dinheiro para um café da manhã no Sírio-Libanês, etc. Estou assim colocando essa questão, e ao fim e ao cabo ainda não ter nada resolvido, quando na verdade esse é um serviço que a prefeitura tinha que olhar para os blocos e dizer assim, puxa, que legal, esse bloco vai dinamizar a economia da minha cidade. E aí, quando a gente fala que a gente não quer que outros blocos tenham esse infortúnio, a gente cria o Marco Civil do Carnaval de Rua para quê? Para que todas as pessoas envolvidas com o Carnaval de Rua conversem. Não é um projeto de lei que você coloca na prancheta, na coxa, na perna, e escreve, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu vou conversar com o Tarcísio, que Tarcísio é especialista em bloco de carnaval, aí eu converso com o Tarcísio, aí eu converso com mais um. Não, não. A gente precisa conversar com todo mundo. Aí tem que conversar com os blocos, tem que conversar com as ligas de blocos, tem que conversar com as associações de moradores e, inclusive, peitar muitas vezes, porque tem gente que diz assim, a gente quer, mas desse que seja lá. É a mesma história, né, que o Tarcísio disse, carnaval é bagunça. A mesma história que dizem de população em situação de rua. Eu não tenho problema, mas desde que não esteja na minha calçada, né? Tira para lá. Então, pode ter carnaval, pode ter, o pessoal de Copacabana, algumas pessoas de Copacabana dizem assim, pode ter, mas que seja para lá. Algumas pessoas da Tijuca dizem pode ter, mas não aqui na minha Tijuca. A concepção do prefeito que a cidade é dele, algumas pessoas ainda têm que a cidade também é delas. Então, nós juntamos associações de moradores, associações de blocos, Rio Tour, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, vereadores, todo mundo sentado à mesa, produzindo esse projeto, para que ele tenha essa cara diversa, para a gente exatamente não ter esse infortúnio. Porque nós não podemos chegar no final do ano e aparecer um caderno de encargos, né, e dizendo assim, vai ser assim, assim, assim e assim. Nós queremos criar comissões. Esse projeto cria comissões regionais e uma comissão geral do Carnaval, para que essas comissões discutam a tempo, discutam com antecedência, para que você, do Minha Luz é de LED, para que os blocos de Carnaval do Rio de Janeiro saibam, olha, nós decidimos esse caminho e esse caminho, ele nas comissões de representação foi dito que seria essa e aquela outra burocracia e, de certa forma, diminuída para a gente não ter que, ao fim de uma quarta-feira, receber uma notificação que o seu bloco que vai sair na quinta não pode sair mais. Isso é um absurdo, um desrespeito, e o Marco Civil do Carnaval tem que cumprir essa tarefa. O prefeito passado não nos permitiu votá-lo. Toda hora que a gente tentava, retirava de pauta. A gente está voltando agora à cena com o projeto para ver se a gente o aprova com mais celeridade para garantir uma organização do Carnaval de 2022, se é que o nosso despresidente e desgoverno vai se emendar e a gente vai ter vacina para o nosso povo, para que a festa da rua possa politizar a nossa sociedade e garantir, através dela, que a gente pense em uma cidade que seja para todo mundo. Essa é a ideia, viu, Dulce e Carla, Tarcísio e Isabel. E como é que, por exemplo, alguém, está assistindo a gente, que seja um folião, ou que seja, enfim, alguém interessado em políticas do carnaval, queira participar dessas discussões do Marco Civil? Como que a gente pode participar também e procurar saber que pé tá, opinar? Porque eu acho que é importante também, a gente está discutindo um monte de coisa, mas eu acho que às vezes as pessoas ficam, tá, mas e aí? Não sei nem por onde eu começo a participar de fato das políticas, sabe? Eu acho que a gente poder dar essa orientação também, esse caminho, eu acho que é importante. Perguntando para mim mesma até, gostaria muito de participar e acho que é o interesse assim mesmo, assim, de saber como. Pois é, Carla. Na verdade, assim, esse projeto ele passou já por uma série de reuniões, né, uma série de fóruns, de debates, com todos esses setores que eu citei. Mas ele agora, antes de vir à cena, né, embora ele já seja um projeto protocolado, nós sabemos que todo projeto ele passa por 2 votações. Então, a gente
a gente pode, até antes de uma primeira votação, e isso que a gente está conversando lá no mandato, conversando com os grupos que já sentaram conosco para conversar sobre o projeto do Marco Civil, para a gente ver o que nessa nova configuração de cidade, nessa nova configuração de pós-pandemia, inclusive, né, que a gente precisa de olhar tudo isso, se a gente tem algo a colocar, se a gente tem algo a esmerar do projeto. Então, aqui também eu acho que fica com vocês do Minha Luz é de LED e com todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir em algum momento, esse compromisso de a gente, assim, num tempo breve, reabrir, não reabrir a discussão para o todo, né? Mas para que as pessoas possam opinar, né? Para que isso seja algo que as pessoas digam, olha, gostei disso, mas não podia ter aquilo outro. Porque, às vezes, a gente reúne com um grupo e alguém que não participou daquela discussão tem alguma ideia que pode elaborar melhor o projeto. Então, é um compromisso que a gente tem feito, não só com esse projeto, a gente está fazendo com outros projetos também, de antes de colocá-lo para ser apreciado no plenário, ser apreciado pela sociedade, pelos interessados, para que algumas ideias surjam e a gente possa emendá-lo. Ou na primeira discussão, ou entre a primeira ou a segunda, para que na hora que ele se configurar como lei, ele venha com essas emendas colocadas e propostas nesse momento. Raymond, você poderia falar para a gente tópicos desse projeto, assim, detalhes dessas propostas que estão dentro desse marco? Pois é, nas considerações, nas recomendações que você tem ao final aqui, muitas das coisas de fato coincidem, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão da transparência nas informações, se a gente pensar na ocupação democrática, na constituição de comissões, né? Quando a gente fala da criação do Conselho Municipal do Carnaval, né? Quando a gente fala dessa migração, desse superpoder que tem a Rio Tour e que a gente compreende, você mesmo no seu comentário, Dulce, nas suas considerações, você dizia que, na verdade, a Rio Tour, na verdade, não é uma secretaria, uma empresa pública, aliás, que está induzindo a questão cultural, ela está tratando da questão do turismo na cidade, e o carnaval tem que ser pensado como cultura, né? Então, assim, tem essa questão da migração, tem um punhado de outras questões que estão aqui já. Na verdade, a comissão do Carnaval, presidida pelo Tarcísio, e a comissão que pensou o Marco Civil, a gente tinha pessoas nos dois grupos, entendeu? Então, as coisas se intercruzaram. Tá ótimo. Então, o vereador Raymond trouxe já a pandemia, né, como pauta, e é um próximo ponto que eu queria abordar, porque é impossível falar atualmente de eventos de rua e carnaval sem falar da pandemia, da Covid-19, que gerou um impacto devastador nesse setor, no setor cultural como um todo, e no carnaval e nos eventos de rua, e muito diretamente a categoria também de comerciantes ambulantes, né, que são intrinsecamente ligados, né, aos eventos de rua. Então, o relatório da Comissão de 2020 já traz um balanço desse impacto, né, e aborda as falhas das políticas públicas, aponta alguns caminhos, alguns desafios para uma possível retomada, quando ela acontecer, né. Então, eu gostaria que o vereador Tarcísio comentasse esses desafios, e a Bel também, se quiser dar o seu depoimento em relação a como está sendo a realidade, como vocês estão enfrentando e sobrevivendo dentro desse contexto, e também quem quiser acrescentar. Dulce, primeiro tem esse impacto que é a não realização do carnaval. É um impacto sobre nossas vidas que não é pequeno e que não deve ser desprezado, sobre nossas vidas que foram interrompidas por conta desse vírus, né? É claro que aí, né, a gente não tem uma responsabilidade, né, pelo surgimento e disseminação do vírus. As responsabilidades estão, inclusive, no fato da ausência de políticas públicas para interromper a circulação do vírus, dar assistência à população o mais rapidamente possível. Mas é claro que, da forma como foi feito, inclusive com a pouca disponibilidade de vacinas no mundo, o Carnaval de 2021, de fato, foi inviabilizado pela pandemia, né? E isso é um impacto enorme. Agora,
Agora, nesse momento em que nós estamos gravando esse programa, a gente já começa a se preocupar, e aí a responsabilidade é toda do poder público, de que você não tenha na sociedade brasileira, no Brasil, e no Rio de Janeiro, que é onde a gente está falando sobre isso, uma política eficaz de contenção do vírus para o tempo do Carnaval de 2022, e isso é assustador. Se 2021, de fato, era muito difícil, por conta, inclusive, do fato das vacinas terem sido desenvolvidas e aprovadas muito em cima muito no final do ano, etc., para 2022, a inexistência de uma vacinação em massa no Brasil será por incompetência, não incompetência, por um projeto de morte dos atuais governos. E isso é muito grave. Nós não estamos tratando mais, nós estamos tratando agora de uma responsabilidade do poder público sobre isso. E isto é grave. Nós precisamos que em 2022, antes do Carnaval de 2022, você já tenha a população brasileira com vacinação em massa. Vários lugares do mundo já controlaram a pandemia. Mesmo aqueles que vão viver novas ondas, elas não serão tão devastadoras quanto elas foram antes da vacina. E por isso nós precisamos da vacina. A vacina, sim. A vacina é requisito fundamental para que o Carnaval de 2022 aconteça. E não é só para a questão do fato do folião, de nós que estamos carentes de não ter Carnaval. É preciso também pensar, e aí a pergunta é muito boa por causa disso, dos trabalhadores do Carnaval. É claro que aí nós estamos falando de um número de quantidade de pessoas enorme que trabalha em torno do Carnaval da Avenida, das escolas de samba. Há um número também de trabalhadores do Carnaval de rua e há um número de trabalhadores dos ambulantes, que a gente já falou tanto deles aqui hoje. Ou seja, essas pessoas tiram seu sustento do Carnaval. Isso movimenta a economia, porque aí você tem também os trabalhadores ligados ao turismo, à hotelaria, aos pequenos comerciantes, a tudo que circula da economia no Rio de Janeiro. Né? Ou seja, o Carnaval no Rio de Janeiro movimenta bilhões e arrecada milhões para a cidade. É dinheiro que vai para a saúde, para a educação, é dinheiro que vai para todas as políticas públicas. É emprego e é renda para as pessoas. Então, de fato, o impacto desse ano foi muito forte. E aí a gente volta. Ou seja, como é que você diminui o impacto sobre quem perdeu a possibilidade de tirar o seu sustento? É preciso ter políticas de auxílio emergencial, de renda básica, de segurança alimentar. Né? Nós estamos diante agora de mais um momento em que a prefeitura anuncia um fechamento maior das atividades e, de forma muito tímida, muito limitada, anunciou alguns auxílios, inclusive para os trabalhadores ambulantes, mas restritos. E Raimon é uma figura que sabe muito mais do que eu sobre isso, entende? Eu aprendo sempre com ele com relação a isso. Absolutamente restrito, não só aos ambulantes que estão legalizados, mas aqueles que pagaram a TOAP de 2019, portanto, com um corte, inclusive, bizarro, sem prever a questão dos auxiliares, sem contar os outros ambulantes que, como a Isabel estava lembrando aqui, não tem também autorização, porque a prefeitura nunca teve uma política transparente, clara e de critérios sobre quem é que tem autorização para o trabalho ambulante. E aí, a política que a gente precisa ter de auxílio emergencial para garantir a vida, a renda, garantir, inclusive, o direito que essas pessoas fiquem em casa. O isolamento social é um direito da prefeitura atual do Eduardo Paes, embora esteja na direção correta, ela é muito tímida. Ela é muito tímida. Ela não deu sequer um passo completo na direção que precisava ser dada. E olha que era preciso dar vários passos. Ao mesmo tempo, ele anuncia agora uma política de auxílio para pequenos e micro comerciantes, uma política de crédito, na nossa opinião, também insuficientes ainda. É claro que ele sempre terá a desculpa de que a prefeitura está quebrada, porque a administração passada foi horrorosa, e a gente sabe que a prefeitura está com dificuldades mesmo, só que você tem que se virar. E aí, por exemplo, enquanto para todo o processo do auxílio para os mais pobres, a prefeitura está desembolsando apenas 34, 35 milhões de reais, que o resto já era dinheiro previsto, o resto veio da Câmara, 34, 35 milhões, para os bancos públicos, a prefeitura já pagou de dívida esse ano, 2021, mais de 200 milhões. Ou seja, para os pobres, 30 milhões, para os bancos, 200 milhões. É a questão de prioridade. A prefeitura não tem dinheiro, precisávamos até de mais do que 200, é verdade. O governo federal deveria entrar com mais recursos, é verdade. O governo estadual deveria entrar com... É verdade. Mas a prefeitura dizer que também não tem condições é um absurdo. Não tem condições para garantir que mais trabalhadores ambulantes recebam, mais pessoas que estão sem renda no Rio de Janeiro, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de formalização, não estejam inscritos em nenhum cadastro e que possam se inscrever para isso, a prefeitura deveria dar condições para isso. E aí essa é a questão.
Para fechar, Dulce, essa história, eu queria fechar com uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é uma lição, né? Em outros momentos em que a prefeitura tentou proibir de cima para baixo a realização do carnaval, em outros momentos da história, o carnaval sempre se rebelou contra e foi para a rua mesmo com a proibição. Né? Mesmo com a proibição. Dessa vez, como era uma perspectiva que os próprios carnavalescos, os próprios foliões perceberam que não era hora de ir para a rua, foram os próprios foliões que não foram para a rua. Isso é muito importante. Embora a prefeitura tenha cancelado o carnaval, foi uma decisão das escolas de samba e dos blocos de carnaval dizer não vamos para a rua porque é irresponsabilidade. Sabe por quê? Porque carnaval é vida. Carnaval é vida. O carnaval não poderia ser um espaço de morte. É uma enorme lição para aqueles que, há um ano atrás, chegaram a tentar anunciar, ensaiar o discurso de que o culpado pela pandemia era o carnaval. Não era. O carnaval, quando esteve diante do desafio de que ou nós vamos para a rua e realizar aquilo que é a essência, ou vamos preservar a vida, optou por preservar a vida. As festas que aconteceram durante o carnaval foram festas que se aproveitaram do feriado. Não houve um desfile de bloco de carnaval que eu tenha visto, não houve um desfile de escola de samba irresponsável neste momento. E isso é uma lição importante para que a cidade do Rio de Janeiro perceba de que quando os carnavalescos e os foliões são chamados à celebração da vida, à defesa da vida, mesmo que seja fiquem em casa, não façam o que vocês adoram fazer, os foliões do carnaval responderam, defendemos a vida. Você quer falar um pouquinho da situação, dos projetos que vocês estão movimentando na garagem, das ações? Falar que é necessário, né? Tá muito difícil para o ambulante, né? Porque a gente está um ano e pouco, eu tenho um ano e pouco que eu não trabalho, entendeu? Eu não boto meu carrinho da rua para trabalhar, não tem nada para fazer, porque o ambulante é uma classe que trabalha de dia para comer de noite. E nessa pandemia é necessário parar, né? Essa parada que está tendo agora de 10 dias, é necessário para frear esse vírus. Mas quem sofre com isso é o trabalhador informal. Quem está sofrendo com isso é a gente que trabalha na rua e que depende da rua. Entendeu? Porque as pessoas que já têm o seu salário não sofrem, não estão sofrendo tanto. Mas a gente que é ambulante está sofrendo muito, muito. Tem camelô que está saindo na rua para vender 20, 30 reais, entendeu? Mas aqueles 20, 30 reais ele está fazendo, ele está levando dentro de casa para comprar o alimento para dentro de casa. Então, é um momento difícil. E a garagem está aí, a garagem também está parada, né? A gente está, nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo um projeto, entrega de cesta básica para os ambulantes, quando alguém doa para a gente está entregando as cestas para os ambulantes, a gente tem um cadastro aqui, os nomes dos ambulantes de evento, né? Que as pessoas ajudam a gente ajuda eles e ajuda mais. E está fazendo também um café solidário para a população de rua. Em 15 dias a gente tem um café aqui, muito bonito, muito coisa. E a gente começamos com a população de rua, que hoje em dia não está vindo mais só a população de rua, está vindo camelô, está vindo gente que não está sendo só a população. Cada dia está enchendo mais. Entendeu? E isso me dá uma satisfação muito grande de poder ter as pessoas ajudando, minha Carlinha, né? Carlinha aí ajudando para a gente fazer esse café solidário. Obrigada. Então, eu queria abrir para as considerações finais, para que depois eu possa finalizar. O Raymond tem algo a acrescentar nesse tema da pandemia, nas ações? Muito satisfeito com a fala do Tarcísio e com a fala da Isabel, viu, Dulce? Acho que a Isabel, e volto a dizer aqui, né, essa companheira tão querida, que é muito bonito, sabe, ver os pobres que se dão as mãos, os pobres que se cuidam. A Isabel é esse exemplo para nós. Eu quero dar esse testemunho aqui porque ela é amiga de todos nós, né? E querida de todos nós. Então, nesse tempo de pandemia, é preciso a gente estabelecer os laços da solidariedade, né? Tarcísio lembrou aí, os foliões foram chamados à defesa da vida e não se furtaram disso.
Então, nós não fazemos festa pela festa, fazemos festa pela vida, sempre pela vida. Então, não tenho a acrescentar, não. Estou muito satisfeito com tudo que a gente falou aqui. Então, deixa eu falar só um detalhezinho, que é o seguinte, nós já procuramos a atual presidente da Rio Tour, que disse que a elaboração do caderno de encargos, porque esse foi um tema recorrente na conversa de hoje, né? A elaboração do caderno de encargos já está acontecendo, e a gente pediu, pelo amor de Deus, para não tomar essa decisão sem ouvir a gente. E quando eu digo a gente, não é só o nosso mandato. Na verdade, todo mundo que está, né, foliões, né, trabalhadores, ambulantes, etc. E nós seguiremos nessa fiscalização. Né? A gente vai colocar na Comissão Especial de Carnaval a necessidade de chamar a Rio Tour, né, e aí, é claro, vamos chamar a Rio Tour, vamos chamar outros vereadores, inclusive o Raimon, vamos chamar a Isabel, vamos chamar vocês também para estarem no debate público sobre o caderno de encargos. Porque é isso. O Raimon lembra muito bem. A questão é que o Carnaval de 2022 precisa ser preparado e pensado agora. O caderno de encargos não pode ser uma mera reedição do antigo, que tem vários problemas, e sobre os quais a gente quer incidir sobre eles. A presidente da Rio Tour nos recebeu muito bem, disse que vai nos chamar para fazer o debate, mas nós precisamos ficar atentos, porque senão sai um novo caderno de encargos que vai manter o monopólio da Ambev, a exploração e a exclusão de camelôs, a burocratização dos blocos, a falta de transparência na divisão dos recursos, tudo isso precisa ser muito bem esclarecido e, portanto, 2021, mesmo dentro da pandemia, nós temos muito o que fazer na defesa do carnaval como direito. E agora não, só lembrar que agora surgiu esse projeto de lei, né, do carnaval em julho também. Como vai ser? Mas eu acho que isso está fora de questão agora. Acho que já declinaram, né? Já houve declínio. Não, gente, não tem. Aí, assim, se eu já estou com medo de não ter carnaval em fevereiro do ano que vem, em julho, gente, não tem condição. A Isabel ali com a... É isso, gente, a gente está numa... Deixa eu aproveitar também, Dulce, e te dizer uma coisa que eu acho importante. Toda lei que a gente constrói, ela tem um coração, que é o que pulsa a lei, né? O coração do Marco Civil do Carnaval, o Daniel Saman publicou aqui no nosso bate-papo, o link do Marco Civil, e ele tem exatamente o seu coração, a instituição das comissões. Isso que o Tarcísio fala do caderno de encargos, na verdade, sim, as comissões funcionando, a gente está falando de uma comissão organizadora do Carnaval, o artigo 5º fala da Comissão Geral do Carnaval, que ficam criadas e aí com representação da SMC, da Rio Tour, da Seconserva, da CEOP, da Saúde, da Sete Rio, da Conlurb, da Secretaria de Defesa Civil, representando associações, ligas, federações de blocos de outras agremiações da cidade do Rio, totalizando 8 representantes a serem eleitos em assembleia entre essas entidades carnavalescas. Dá trabalho, mas é isso para democratizar isso. Depois, as comissões regionais. E tem uma data para essas comissões começarem a funcionar. A comissão geral, né, ela ela tem um período para começar que são 210 dias anteriores ao pré-carnaval, e tudo isso aí foi amplamente discutido, e a comissão regional tem 90 dias anteriores ao pré-carnaval. Então, está aqui o projeto, eu quero que depois vocês vejam, o Saman colocou no bate-papo, e a gente vai mandar para vocês também. Mas deixar aqui um compromisso, até fazer uma divulgação disso que a gente está planejando fazer agora no início do mês de abril. Nós vamos colocar o projeto nas redes sociais para as pessoas fazerem um último opinamento. Então, fiquem atentos, mas mesmo assim a gente vai lembrar vocês que o projeto vai estar lá nas redes sociais para a gente poder fazer um opinamento dele e para fazer ele da forma mais democrática possível. E contem com a gente sempre, assim, que precisarem espalhar alguma notícia para participação da sociedade civil. Acho que a gente está super nessa ideia mesmo de trazer para o nosso coletivo essa ideia do carnaval muito para além da festa. Assim. Então, muito a fim de conscientizar também o folião, quem vai à festa, para entender que é muito além de uma simples noite, né? Pelo contrário, é quase um ano inteiro de trabalho. Bom, esse assunto ainda está longe de se esgotar e depende de um diálogo constante e permanente da sociedade civil, as autoridades e os representantes políticos.
Eu gostaria de fechar o nosso recorte citando as recomendações do relatório de 2020 da Comissão Especial. Os relatórios completos desde 2017 podem ser encontrados no site tarcisiomota.com.br, assim como o projeto de lei do vereador Raymond, o Marco Civil do Histórico Carnaval de Rua da cidade do Rio de Janeiro, está disponível no site raymond.com.br. Essas são as recomendações. Implementar um plano de emergência para enfrentar 3 desafios. A. Definir critérios científicos para orientar um possível adiamento do Carnaval 2021, considerando prazos de imunização necessários para garantir segurança sanitária na cidade. B. Elaborar propostas para o poder público garantir a demarcação simbólica do Carnaval 2021 na sua data tradicional. C. Desenvolver uma proposta de política de auxílio emergencial para os trabalhadores do Carnaval a ser implementada pela Prefeitura no primeiro semestre de 2021. Reconhecer o Carnaval como manifestação cultural e transferir da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, Rio Tour, para a Secretaria Municipal de Cultura a responsabilidade sobre o Carnaval. Criar a Subsecretaria Municipal do Carnaval, integrando sua estrutura diretamente à Secretaria Municipal de Cultura, tendo como principais funções assumir a organização do desfile das escolas de samba e do Carnaval de rua, promovendo a ocupação democrática do espaço público e garantindo a correta gestão dos recursos públicos destinados às agremiações e aos blocos de rua. Garantir maior transparência pública às informações, disponibilizando no site da Prefeitura, em aba específica, todos os editais, publicações do Diário Oficial, contratos e documentos relacionados com a organização do Carnaval. Promover a ocupação democrática do espaço público em todas as zonas da cidade durante o Carnaval, cabendo ao poder público a responsabilidade de garantir a segurança pública, o ordenamento urbano e a infraestrutura técnica necessários para a realização do Carnaval de rua. Investir na construção de banheiros públicos fixos nas principais vias e praças da cidade, promovendo a ocupação dos logradouros públicos para atividades de cultura e lazer para além do período do Carnaval. Instituir um plano municipal de democratização do Carnaval, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação. Criar um Conselho Municipal do Carnaval de Rua, vinculado à Subsecretaria Municipal do Carnaval, composto de forma paritária entre poder público e representantes de blocos de carnaval, para avaliar, acompanhar e deliberar sobre a organização do Carnaval de rua e a execução do Plano Municipal de Democratização do Carnaval. Garantir a liberdade da folia, proibindo qualquer área VIP ou outra modalidade de restrição que cerceie o acesso dos foliões, só cabendo cordões de isolamento quando for para proteger crianças, idosos, portadores de necessidades especiais e grávidas, além das pessoas integrantes ou diretamente ligadas à organização do bloco em questão. Preservar a espontaneidade do Carnaval carioca, garantindo a livre manifestação cultural no espaço público, sem restrições burocráticas, ficando a cargo da Prefeitura implementar um método democrático para mediar situações em que seja necessário compatibilizar eventual compartilhamento de espaço entre atividades da mesma natureza no mesmo dia e local. Diferenciar as exigências técnicas de segurança para blocos que utilizam de estruturas como carros alegóricos, sistemas de som e palcos, de acordo com o tamanho do público estimado. Preservar a tradição dos blocos, respeitando sua história e a sua relação com seus bairros de origem. Garantir a estrutura necessária para a realização do tradicional desfile de blocos de carnaval no centro da cidade. Facultar ao bloco autorizado a publicação ou não de informações sobre seu desfile nos materiais de divulgação oficial do Carnaval de Rua do Rio, realizado pela Prefeitura, produtora e financiadores patrocinadores.
Elaborar uma política de incentivo para blocos e grupos carnavalescos tradicionais, com o objetivo de promover a memória e preservar a história do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Definir critérios democráticos para a aplicação da verba de patrocínio destinada aos blocos que está prevista no caderno de encargos, garantindo equidade territorial entre os blocos que desfilam nas diferentes áreas de planejamento da cidade. Garantir aos blocos a liberdade de obter patrocínio com qualquer empresa de sua escolha, independentemente de ser ou não concorrente das empresas que firmaram contrato com a prefeitura nos termos do caderno de encargos. Garantir aos vendedores ambulantes a liberdade para a comercialização das mercadorias de sua escolha, extinguindo qualquer regra passível de ser interpretada como obrigatoriedade de venda em caráter de exclusividade de mercadoria ligada a determinada marca durante o pré-carnaval, o carnaval e outros grandes eventos. Extinguir a necessidade de cadastro prévio por parte de vendedores ambulantes que já possuam autorização da Prefeitura para exercer sua profissão na cidade do Rio de Janeiro ao longo do ano, sendo a sua autorização válida para a atuação em grandes eventos. Democratizar e desburocratizar o processo de cadastramento do comércio ambulante ao longo do ano, dando preferência aos profissionais que exercem com habitualidade a atividade profissional, sendo admitido qualquer tipo de documento para a comprovação da atividade. Para facilitar a verificação, parte do cadastramento deverá ser feito in loco, através de um mapeamento feito pela Prefeitura dos profissionais que já atuam como vendedores ambulantes. Promover campanhas educativas, implementar medidas preventivas de segurança e criar redes de apoio, acolhimento e denúncia para garantir um carnaval que valorize a diversidade e defenda a liberdade daqueles que são oprimidos em razão de sua classe, gênero, raça, etnia, idade, sexualidade, manifestação de fé, corpo, cultura ou origem. E por fim, garantir a promoção de uma imagem do carnaval que evite a perpetuação de estereótipos que disseminem preconceitos de classe, gênero, raça, etnia, idade, sexualidade, manifestação de fé, corpo, cultura ou origem. Bem, como produtora cultural e principalmente como foliã, agradeço imensamente as iniciativas de políticos como os senhores. Agradeço ao depoimento da Isabel como representante de uma categoria de profissionais fundamental nessa engrenagem e a disponibilidade de todos para esse encontro que eu espero que possa alcançar um grande número de pessoas e plantar essa centelha de conscientização e cidadania. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Parabéns à luta tão bonita que vocês fazem. Viva a cultura, viva o Carnaval Carioca. Viva o Carnaval de Rua Carioca. Viva! Obrigada, Daniel. Muito obrigado a todos. Boa noite, Isabel. Minha luz é de LED, minha carne é de carnaval.